Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Talvez você já tenha passado por isso. Você viajou com aquela pessoa ou a encontrou em algum lugar, mas não se deu conta quem realmente era. Ou melhor, quão especial e socialmente importante era aquela pessoa. Já lhe aconteceu algo parecido? Podemos falar isso de pessoas prestigiadas, mas também de pessoas com quem a gente convive no dia a dia. Nem sempre nos damos conta da grandeza moral daquele colega de trabalho, daquela liderança com quem convivemos, ou até daquele pai ou mãe que temos. Um dia mais tarde, ou já à tarde, podemos com surpresa descobrir quão grande era aquela pessoa. Os discípulos de Jesus andavam com ele, conversavam, comiam, rezavam com ele, e naquele momento estavam sentindo o clima tenso ao redor dele. E ele mesmo falando em sofrimento, em morte, eles estavam ficando tristes e apreensivos. Não estamos entendendo as coisas. Quem realmente é ele e o que ele quer? Um dia, alguns deles fizeram uma experiência muito especial. Foram rezar com Jesus na montanha e o viram transfigurado, iluminado. Ficaram maravilhados. Foi como se de repente o véu caísse e eles vissem quem realmente era o mestre que eles seguiam. Foi um momento de revelação, de alegria e de júbilo. O Evangelho de hoje nos leva à montanha para estarmos em oração com Jesus. E contando a cena da transfiguração, quer que também nós nos maravilhemos com a revelação de quem é Jesus. Nós o seguimos, nos batizamos em seu nome, nós o invocamos na oração, comungamos com ele. Ele é alguém com quem convivemos, a quem queremos bem, mas talvez estejamos precisando dessa experiência da oração da montanha para contemplá-lo em toda a sua grandeza, em toda a sua glória. A narração do evangelista de hoje, São Mateus, está construída sobre as histórias da revelação de Deus no Monte Sinai. Lá no livro do Êxodo, capítulo 19, Moisés sobe a montanha do Sinai, acompanhado de algumas lideranças. Vai encontrar Deus e receber dele a lei para o seu povo. Como Moisés, Jesus sobe a montanha com 3 discípulos. É a primeira revelação. Jesus é o novo Moisés, o legislador do reino de Deus. Na história do Sinai, quando Moisés desceu da montanha, estava com o rosto todo iluminado. O povo nem conseguia fitá-lo. Os discípulos veem Jesus transfigurado, o rosto com o sol, as roupas iluminadas, e ele conversando com Moisés e Elias. Esses 2 homens de Deus de séculos passados eram tidos como representantes das Escrituras do antigo povo de Deus, que as descreviam como a lei e os profetas. A palavra de Deus ilumina a pessoa de Jesus, nos diz quem é ele. É a segunda revelação. Jesus é o enviado de Deus, o prometido das Escrituras. No Sinai, Deus falava a Moisés do meio de uma nuvem. Os discípulos viram-se no meio de uma nuvem e ouviram a voz de Deus: "Este é o meu filho amado, escutem-no." Deus mesmo lhes diz quem é Jesus. É a terceira revelação. Jesus é o Filho amado de Deus.
Ele o deu para nossa salvação. O povo antigo recebeu a lei de Deus na montanha do Sinai. Todo dia, na oração em que recitavam os 10 mandamentos, o povo de Deus começava com as palavras Shema Israel, ouve Israel. Deus diz aos discípulos que ouçam Jesus, escutem-no. É a 4ª revelação. Jesus não é só portador de uma mensagem de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Precisamos escutá-lo. São João escreveu no seu evangelho que ele era o Verbo, a palavra que se fez carne. Vamos guardar a mensagem. Na montanha, em oração, os 3 discípulos receberam uma revelação sobre quem é Jesus. Ele é o novo Moisés que nos trouxe a lei de Deus. Ele é o enviado, o prometido das Escrituras. Ele é o Filho amado de Deus. Ele é a própria palavra do Senhor, a comunicação perfeita de Deus a nós. Diante dessa revelação divina sobre quem é Jesus, aos discípulos cabe acolhê-lo, ouvi-lo, segui-lo. Esse momento de céu foi uma força para os discípulos que estavam apreensivos com o clima que precedeu a paixão de Jesus. A orientação que receberam foi de não contar nada a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. A ressurreição é a condição divina, gloriosa, vitoriosa de Jesus, o Filho de Deus, sobre o pecado, o mal e a morte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, hoje temos a oportunidade de tomar contato com esse belo testemunho sobre a tua pessoa. Tu és o novo Moisés. Como ele, edificas o povo de Deus sobre o evangelho do reino. Tu és o Messias, o enviado, a realização das promessas de Deus nas Escrituras. Tu, Senhor Jesus, és o Filho de Deus, Filho amado que o Pai enviou ao mundo para a nossa salvação. Tu és a própria comunicação de Deus às suas criaturas e aos seus filhos. Dá-nos, Senhor, a graça de verdadeiramente nos deixar maravilhar por esta revelação de Tua pessoa. Que pela graça do Teu Santo Espírito, esse conhecimento da fé encha nossa vida de sentido e de alegria para enfrentarmos o dia a dia com novo olhar, com nova disposição. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline a sua cabeça, pois vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. Amém. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Jesus pode ser uma pessoa com quem você fala todo dia e não se dá conta de sua grandeza, de sua identidade divina. Contemple Jesus na cruz e fique imaginando essa cena da transfiguração. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez.
Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar? Mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia Olá, esse é o presente da AMA, que Deus abençoe, e feliz aniversário, né? Sei que vai mais para frente ainda uns dias, para a AMA, para essa nossa família, e que Deus abençoe o Padre João Carlos e toda a sua equipe, e a todos nós associados. Muito obrigado, Maria Arruda, de Caruaru, pelo presente de aniversário enviado para a AMA. Que bom que você faz parte dessa família e dessa história também. Deus a abençoe. Uma das atividades do mês de aniversário da AMA é a Semana de Espiritualidade Salesiana. Será de 10 a 14 de agosto, semana que vem, sempre à tarde, das 14 às 16 horas. E você pode participar presencialmente na sede da AMA, no Recife, ou remotamente através da transmissão pelo YouTube. Inscreva-se gratuitamente pelo formulário que estou lhe enviando pelo WhatsApp, ou que você encontra facilmente em nossas redes sociais. Você também pode inscrever-se pelo fone 81-3224-9284. Os participantes receberão certificado. Semana de Espiritualidade Salesiana. Participe com a gente. Até amanhã, se Deus quiser.